Olá, queridos alunos, nós aqui novamente reunidos, professora Suzana, dando continuidade às nossas dicas para o concurso do Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tá? Hoje, a nossa dica é em relação ao 5º Constitucional, ou seja, nós vamos entender o artigo 94 da Constituição Federal e aonde que ele se aplica, então, dentro da organização do Poder Judiciário. Vamos lá, então, para entender o 94 da Constituição Federal, 5º Constitucional, na nossa estrutura de Poder Judiciário. Então, vamos lá. O 94, então, vai nos dizer o seguinte. Vamos ver aqui aonde que a gente coloca, então, o 94 dentro da nossa estrutura do Poder Judiciário. O 94 vai nos dizer assim: 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios. Então, vamos lá. Onde é que eu vou aplicar esse artigo, que é o 94? Vou aplicar, então, aqui no TRF e vou aplicar aqui no Tribunal de Justiça. Segue a mesma regra para estes dois tribunais. Então, estamos fazendo concurso para o Tribunal de Justiça. Temos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, então, o 5º Constitucional. Então, vamos continuar a leitura do artigo. Será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Então, o que significa isso? Tá? Vamos parar aqui, vamos entender. Nós vimos nas dicas anteriores que os juízes ingressam nesta linha aqui e por concurso público e estão, então, e sobem pelo critério de promoção por antiguidade e merecimento por entrâncias. Quando eles estão aptos, ou seja, quando eles estão no final da carreira, né, em termos de entrância no primeiro grau, na primeira instância, é que, então, eles estão aptos a serem promovidos para o Tribunal de Justiça, né? Então, eles vêm promovidos para o Tribunal de Justiça. Só que não é toda a composição do Tribunal de Justiça que é reservado para juízes concursados. O que o 94 diz? 1/5 desse tribunal vai ter na sua composição membros do Ministério Público e advogados. Membros do Ministério Público fizeram um concurso para o Ministério Público e internamente concorreram, então, à vaga para serem indicados ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Advogados fizeram a prova da OAB, estão advogando há mais de 10 anos efetivamente na Justiça Estadual, preencheram os requisitos dentro da OAB, com os regramentos lá dos editais da OAB, e foram indicados pela OAB para serem, então, integrantes do Tribunal de Justiça. Então, todo o Tribunal de Justiça tem na sua composição sempre 1/5 das vagas reservadas para membros do Ministério Público e advogados. Como no Rio Grande do Sul nós temos 170 desembargadores, então no Rio Grande do Sul 1/5 destes 70 desembargadores são reservados para membros do Ministério Público e para advogados. Então vejam, o que o 94 vai dizer ali? Esses profissionais, então, do Ministério Público e da OAB, eles são indicados em lista sextupa pelos órgãos de representação das respectivas classes. Então, o próprio Ministério Público vai encaminhar para o Tribunal de Justiça uma lista de 6 nomes. A OAB vai mandar para o Tribunal de Justiça uma lista de 6 nomes. Aí olha o que diz o parágrafo único do 94. Recebidas as indicações, o tribunal formará a lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um de seus integrantes para nomeação. Então, o que significa isso? Que vem para o Tribunal de Justiça uma lista de 6 nomes, só que o Tribunal de Justiça vai transformar esta lista de 6 nomes numa lista de 3 nomes. Como que ele vai transformar? Vai transformar votando. E esta lista de 3 nomes é que ele vai encaminhar, então, ao governador, e o governador, então, tem um prazo de 20 dias para escolher um dos 3.
não obrigatoriamente tem que escolher o mais votado pelo Tribunal de Justiça, porque é a liberdade dele escolher qualquer um destes 3, que será então o novo desembargador do Tribunal de Justiça. E aí que nós temos que cuidar o seguinte: nós não temos mandato no Tribunal de Justiça. Pela regra do 95 que nós estudamos antes, os juízes têm o quê? Vitaliciedade. E lembram que lá no 95 dizia que eles passavam por uma avaliação em primeiro grau por 2 anos. Nós agora não estamos mais falando de primeiro grau, estamos falando de segundo grau. Então, a partir de qual momento que o membro do Ministério Público, que o membro da OAB vai adquirir a vitaliciedade no Tribunal de Justiça? A partir da posse, certo? Então, os desembargadores que assumem pelo 5º Constitucional para serem desembargadores no Tribunal de Justiça, eles adquirem as 3 garantias do artigo 95 da Constituição Federal a partir da posse, certo? Então, tem que ter cuidado, certo? Então, 5º Constitucional é compor Tribunal Regional Federal, compor Tribunal de Justiça, oriundo, então, de membros do Ministério Público e da OAB. Vejam, a dica de hoje é em relação ao 94. Com isso, eu não estou dizendo que não tenho outros locais no Judiciário que não possamos ter também membros do Ministério Público e de OAB. Mas isso nós vamos trabalhar em outra dica, para entender onde mais nós temos membros, então, do Ministério Público e de advogados que podem compor a estrutura do Poder Judiciário. A nossa dica de hoje é em relação ao 94 para a composição do TRF e do TJ. E cuidado novamente, porque se o 5º Constitucional for para o TRF, o chefe do Poder Executivo que vai escolher, num prazo de 20 dias, o mais votado pelo TRF será o Presidente da República, porque a Justiça Federal é mantida pela União. Já no Tribunal de Justiça, a escolha vai se dar pelo governador, porque a Justiça Estadual é mantida pelo Estado. Espero que tenham gostado da dica de hoje, que era em relação ao artigo 94 da Constituição Federal, 5º Constitucional, e como se aplica então o 5º Constitucional dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Espero vocês na nossa próxima dica, continuando aqui a nossa organização de poder judiciário, para que possamos então adentrar no Código de Organização e no Regimento Interno. Um bom estudo a todos e até o nosso próximo encontro.